garotada! Olá, rapaz! Vamos continuar aqui com o nosso curso extensivo para a prova, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí a gente está falando sobre controle de constitucionalidade. Então a aula passada foi destinada mais a aspectos introdutórios do controle de constitucionalidade, para você se recordar mais ou menos como que funciona o controle de constitucionalidade no Brasil, né? Que nós adotamos dois modelos, um modelo que é difuso e concreto, um outro modelo que é concentrado e abstrato, e falamos um pouquinho sobre as características de cada um, o surgimento de cada um, enfim. Essa aula de agora eu quero focar, tá certo? Na análise dos meios do controle de constitucionalidade concentrado e abstrato. Então é isso que me interessa. Por quê, professora? Por que você não vai fazer uma aula específica sobre o controle concreto e difuso, mas vai fazer uma aula específica sobre o controle concentrado e abstrato? Porque o controle concentrado e abstrato, ele veio numa crescente dentro do nosso ordenamento jurídico, a ponto de que, a partir de 1988, nós temos várias espécies de ações destinadas exclusivamente para a realização do controle de constitucionalidade concentrado e abstrato, que para o nosso sistema jurídico, que é o sistema de civil law, é um controle mais adequado, é um controle que funciona melhor, principalmente em razão dos efeitos das decisões, que são efeitos gerais, né? Além disso também, porque eu considero que o controle difuso e concreto, vocês estudam bastante nas outras disciplinas. Em que disciplina, professor? Que a gente estuda controle de constitucionalidade que não é em direito constitucional? Você estuda em processo civil, você estuda em processo penal, você estuda em processo do trabalho. Por quê? Porque você sabe que em qualquer ação judicial que você tenha, qualquer caso judicial que você tenha, você está atuando como advogado, eventualmente se você vislumbra, se você descobre uma inconstitucionalidade, né, você descobre uma lei que é inconstitucional, um ato normativo que é inconstitucional, ou uma omissão inconstitucional, enfim, né, você pode arguir a inconstitucionalidade dessa norma dentro daquele processo, através, né, daquele nosso mecanismo de controle de constitucionalidade difuso e concreto, que pode chegar até os tribunais superiores, essa sua arguição, através dos recursos extraordinários. Então, quando você estuda a possibilidade de arguir inconstitucionalidade dentro de um processo em que você está discutindo uma questão entre A e B, você está discutindo o controle de constitucionalidade difuso. Quando você discute a possibilidade de um tribunal de justiça confirmar ou não uma decisão proferida por um juiz de primeira instância sobre declaração de inconstitucionalidade, você está estudando o controle concreto difuso. Quando você aprende requisitos, quando você aprende espécies, quando você aprende prazo de recurso extraordinário, que é um tipo de recurso que leva ao Supremo Tribunal Federal questões atinentes à discussão de constitucionalidade, você está falando em controle concreto e difuso. Então, como vocês estudam tudo isso também em outras disciplinas, nós falamos sobre isso já de maneira introdutória na aula passada, mas o que me interessa agora é o controle abstrato e concentrado. Efetivamente, sobre controle abstrato e concentrado, vocês não aprendem em outra disciplina. Nenhuma outra disciplina vai falar com vocês a respeito de ação direta de inconstitucionalidade. Nenhuma outra disciplina vai falar com vocês a respeito de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ninguém vai falar com vocês sobre ação declaratória de constitucionalidade. Ninguém vai falar com vocês sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A única pessoa que vai falar sobre isso com vocês sou eu. Claro, eu e os outros professores de direito constitucional, né? Então é por isso que nós temos uma aula especialmente dedicada às espécies de ações que mobilizam, que instrumentalizam, que fazem com que funcione o controle de constitucionalidade abstrato concentrado no Brasil. Que ações são essas? Então, sobre o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre ação direta de inconstitucionalidade, vamos falar, né, que é a genérica, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Vamos falar também, né, em arguição de descumprimento de preceito fundamental e vamos falar em ação declaratória de constitucionalidade. São essas as modalidades de controle concentrado e abstrato no Brasil. Relembrando sempre, né, o que caracteriza o controle concentrado e abstrato? Justamente essa ideia de que você tem uma ação judicial, né, uma desses tipos que eu mencionei com vocês,
Essas ações são apresentadas diretamente a um órgão que é responsável por fazer o controle de constitucionalidade, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Então, todas essas ações são apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, né? A questão da inconstitucionalidade, ela é discutida de maneira abstrata, ou seja, eu não preciso ter um caso concreto, eu não preciso ter uma situação entre A e B, eu não preciso demonstrar aonde eu quero chegar, a não ser a declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade daquele ato normativo, daquela lei, né? E o final dessa ação judicial é uma declaração de constitucionalidade e inconstitucionalidade que vai ter efeitos gerais, vai valer para todos, vai ter bastante abrangência, tá certo? Então é isso que caracteriza todas essas ações, exceto em relação ali à questão do abstrato na ação direta interventiva, mas eu vou falar sobre isso quando a gente chegar na ação interventiva, porque é uma questão um pouquinho mais delicada, é uma exceção. Mas, em regra, todas essas ações são caracterizadas por isso. Competência do Supremo Tribunal Federal, decisão com efeitos abrangentes, né? E caso analisado, tema analisado do ponto de vista abstrato, certo? Beleza, então vamos começar pelo começo, vamos falar de ADIM genérica, vamos falar de ADI genérica, ação direta de inconstitucionalidade genérica. Por que eu digo que ela é genérica? É uma ação direta de inconstitucionalidade cuja finalidade dela é a verificação da constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo presente no ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? Para que, caso o Supremo Tribunal Federal diga que essa lei é inconstitucional, ela seja extirpada, seja tirada do ordenamento jurídico, seja declarada inconstitucional, tá certo? O que é que a gente pode considerar como lei ou ato normativo que pode ser levado ao Supremo Tribunal Federal para essa espécie de controle? E aí, eu separei aqui algumas hipóteses para vocês e vou pedir licença para marcar no slide, tá certo? Vamos marcar aqui nos nossos slides. Primeiro, o que pode ser levado, né, como uma lei ou um ato normativo que passível de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal por ADI? As hipóteses previstas no artigo 59. Quais são as hipóteses previstas no artigo 59? Aquilo que a gente estudou em processo legislativo. Aquilo que a gente estudou em processo legislativo. Então você volta lá, lê teu artigo 59. Quem tá lá? Emenda constitucional, medida provisória, lei delegada, lei ordinária, lei complementar. Lembram disso? Aquelas espécies legislativas, se você encontrar alguma delas que viola a Constituição, seja do ponto de vista formal, né, seja do ponto de vista material, você pode arguir uma ação direta, você não, né, os legitimados vão poder arguir uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir isso. Decretos do chefe do Poder Executivo, tá certo? Vocês sabem, lá pelo artigo 84, e quando a gente falou sobre Poder Executivo, nós falamos que uma das funções do Poder Executivo é exatamente a de criar decretos, tá certo? Então esses decretos do Poder Executivo, eles podem ser controlados. Atos normativos editados por pessoas jurídicas de direito público criadas pela União, regimentos internos dos tribunais superiores, outros atos do Poder Executivo com força normativa, como pareceres e decretos autônomos, leis e atos normativos estaduais, tá certo? Disposições de constituições estaduais, leis estaduais editadas para regulamentar matéria de competência exclusiva da União, decreto estadual editado com força de lei, regimentos internos de tribunais estaduais, regimentos das assembleias legislativas, atos normativos expedidos por pessoa jurídica de direito público estadual. Nossa, professora, quanta coisa, eu não vou lembrar disso nunca, nem você lembra, eu vi que você estava lendo o slide. Verdade, gente. A minha ideia não é que vocês saibam tudo isso de cor. A minha ideia, quando eu fiz esse rol, porque vocês vão ver que vocês não vão encontrar na legislação, isso aqui não está na Constituição em lugar nenhum, tá? Isso aqui não está na Constituição em lugar nenhum. Vocês não vão encontrar um dispositivo que diga é possível propor ação direta de inconstitucionalidade em relação a... E aí vai começar essa descrição aqui de atos que eu mencionei para vocês. Não. Isso aqui é uma compilação, vamos dizer assim, né, do que traz a legislação, do que traz a Constituição e do que foi definido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Basicamente, a ideia é que você pode controlar por ação direta de inconstitucionalidade atos normativos, né, leis propriamente ditas, que são aquelas espécies do artigo 59, e outros atos normativos federais
desde que eles tenham esse caráter, né, vamos dizer assim, de serem autônomos, de não serem decorrentes de outras leis. Como assim, professora? Vamos lá. Você tem uma lei, você tem um ato normativo secundário que visa regulamentar esta lei. Se esse ato normativo secundário violar essa lei, você tem uma inconstitucionalidade? Não, você tem uma ilegalidade. Ilegalidade não é analisada por ação direta de inconstitucionalidade, então não adianta. Então você tem que ter um ato normativo, tá certo? Que seja um ato normativo de alguma maneira autônomo, que ele viole de maneira autônoma a Constituição e que ele não viole primeiramente uma lei, tá certo? E aí nós temos vários exemplos aqui mencionados que a jurisprudência já admitiu possibilidade de controle, que são atos normativos criados pelo Poder Executivo, mas que, né, é possível propor a DIN em relação a eles. De outro lado, além dessas leis e atos normativos federais, também é possível propor ação direta de inconstitucionalidade em relação a leis e atos normativos estaduais, também com a mesma lógica. As leis formais e materiais produzidas pelo Estado e aqueles atos normativos que têm uma força, que têm um destaque, que são autônomos, produzidos pelos Estados, tá certo? Então, leis e atos normativos federais, leis e atos normativos estaduais. O que não pode, né, controlar através de ação direta de inconstitucionalidade a partir disso que vocês estudaram até agora? Não pode declarar inconstitucionalidade em ADIM daquele ato cujo defeito não é uma inconstitucionalidade, mas uma ilegalidade. Aquele ato que é decorrente de uma lei ou viola uma lei, ele não viola a Constituição, tá certo? Ele viola uma lei, e aí você não pode propor uma ADIM para discutir ele. Fora isso, o que mais que você não pode discutir por ADIM, que é importante, que daí eu marquei bem grande aqui no nosso slide. Você não pode discutir por ADIM, tá? Lei ou ato municipal. Então, lei ou ato municipal não se discute diante do Supremo Tribunal Federal em relação à Constituição Federal, esqueça, não dá, tá? Também você não vai discutir por ADI, lei ou ato anterior à Constituição, e isso você já deve ter entendido. Se você não entendeu, lembra lá da nossa aula de poder constituinte originário. Lei ou ato normativo anterior à Constituição, ela não se submete à declaração de inconstitucionalidade, porque a gente vai considerar que ou essa lei foi recepcionada pela Constituição de 88, ou essa lei não foi recepcionada. Se ela foi recepcionada, muito que bem, ela está no ordenamento jurídico. Se ela não foi recepcionada, ela não adentrou o ordenamento jurídico. Então, a questão da lei anterior à Constituição, como Código Penal, Processo Penal, Código Civil, CLT, enfim, as normas produzidas antes da Constituição, espécies foram produzidas antes da Constituição, elas não podem ser declaradas inconstitucionais, porque o termo correto para isso não é a declaração da inconstitucionalidade, mas sim serem recepcionadas ou não serem recepcionadas. Então, se o examinador da OAB perguntar para você, cabe propor a ADI de uma lei inconstitucional anterior à Constituição de 88? Não, porque aí não é caso de declarar inconstitucionalidade, sim caso de verificar se há ou não há, né, se houve ou não houve a recepção dessa lei ou ato normativo. E por fim, também não cabe propor ação direta de inconstitucionalidade de ato já revogado. Como assim, professora? Porque, por exemplo, você pode ter uma lei que foi criada depois da Constituição de 88, tá certo? E essa lei, por algum motivo, ela é inconstitucional. Ou foi criada pela autoridade, né, a proposta a iniciativa da lei não era uma pessoa, não era uma entidade que tinha iniciativa para propor aquela lei, não respeitou o quórum, ou viola frontalmente um princípio, um direito, enfim, da Constituição. Você tem uma lei que foi criada de maneira inconstitucional no pós-88. A princípio, você pode propor uma ação para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Todavia, entretanto, porém, vamos pensar que quando você está pensando, matutando em fazer essa ação direta de inconstitucionalidade, chega lá e essa lei é revogada por outra lei. Ou até mesmo chega a ser proposta a ação direta de inconstitucionalidade, mas no curso dessa ação direta de inconstitucionalidade, a lei é revogada. Qual o sentido de existir essa ação direta de inconstitucionalidade? Qual vai ser a utilidade dessa ação direta de inconstitucionalidade? Nenhuma! Afinal de contas, essa lei já não vai estar em vigência. Afinal de contas, essa lei já não vai estar funcionando.
Então, né, você não pode propor ação, você, né, quando eu falo você aqui, a gente vai falar sobre os legitimados, você é uma maneira de falar, mas não é possível propor uma ação direta de inconstitucionalidade contra um ato normativo ou uma lei que já tenha sido revogado. Então, com relação a esse primeiro momento, o que eu preciso que você saiba? Preciso que você saiba que nós temos um mecanismo de controle concentrado e abstrato que é chamado ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade é o que me permite levar diretamente ao Supremo Tribunal Federal, de maneira abstrata, a discussão a respeito da inconstitucionalidade de uma lei ou um ato normativo. Que tipo de lei, que tipo de ato normativo? Basicamente, as leis, né, e atos normativos federais e estaduais, leis formais e materiais e atos normativos que sejam autônomos, né? Fora isso, também você precisa saber que não cabe propor ADI de lei anterior à Constituição, lei que já, né, ou ato normativo, lei ou ato normativo que já tenham sido revogados, ou ainda lei ou ato normativo municipal, beleza? Então, beleza, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Quem é que pode propor ação direta de inconstitucionalidade? Eu fiquei falando, você propõe, você propõe, você propõe, e por isso que me preocupou eu falar, deixa eu deixar bem claro isso, que quando eu falo você, eu não estou me referindo a você, eu estou, né, só usando um termo, uma expressão, uma maneira de me manifestar. Por que não você? Porque não é possível a qualquer cidadão, não é possível a qualquer advogado, não é possível a qualquer pessoa propor ação direta de inconstitucionalidade. A Constituição, ela prevê um rol, que é o que nós chamamos do rol de legitimados, tá certo? Para propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Esse rol traz uma série de autoridades, de cargos, de instituições que podem propor esse tipo de ação. Então não é todo mundo que pode propor ADI, só pode ser aquelas autoridades que estão legitimadas pelo artigo 103 da Constituição. E aí eu vou destacar para vocês quem são essas autoridades. Então vamos lá, né? Vou marcar em vermelho aqui o nosso slide de novo. O presidente da República pode propor ação direta de inconstitucionalidade. O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público em âmbito federal. Mesas da Câmara e do Senado podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, um partido político que tenha pelo menos um candidato, né, eleito que esteja em funcionamento parlamentar no Congresso Nacional. Governadores dos estados e do Distrito Federal. Mesas das Assembleias Legislativas Estaduais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Faltou um que eu pulei aqui, ó, Ordem dos Advogados do Brasil. Esses aqui são os que têm legitimidade para apresentar ação direta de inconstitucionalidade. Então, se aparecer na tua prova da OAB, o examinador perguntar para você assim, é possível a ministro do Supremo Tribunal Federal apresentar ação direta de inconstitucionalidade? Não. É possível ao chefe das Forças Armadas apresentar um projeto apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade? Não. É possível enfim, né? Entendeu? Só é possível para esses que estão previstos aqui no artigo 103, tá? Ninguém mais pode apresentar ação direta de inconstitucionalidade. Esse rol é taxativo e você não faz leitura abrangente dele. Então, tem que ser algum desses que estão previstos aqui. Beleza, né? Mas mesmo dentre todos esses que estão previstos aqui, nós temos ainda uma diferença, que é o que eu classifiquei como aqueles que são os legitimados neutros universais e aqueles que são os legitimados interessados. Como assim, professora? O que é isso? É assim, alguns desses que estão naquele rol do artigo 103, eles podem apresentar ação direta de inconstitucionalidade em relação a qualquer tipo de matéria, em relação a qualquer tipo de tema, em relação a qualquer lei ou qualquer ato normativo possível, tá certo? E eles não precisam demonstrar que existe uma relação, uma pertinência entre o cargo que ele exerce, entre a entidade que ele representa e aquela lei que ele quer ver declarada inconstitucional. Quem são esses? O presidente da República, o Procurador-Geral da República, as mesas da Câmara e do Senado,
a OAB e partido político com representação em Congresso Nacional. Esses aqui, se eles, né, verificarem a inconstitucionalidade de uma norma, a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, eles preparam a petição da ação direta de inconstitucionalidade e encaminham ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai receber a petição de alguma dessas entidades aqui que eu mencionei e vai dizer, eles têm legitimidade universal? Ah, tem. Então, beleza, vamos tocar a ação, tá certo? Já esses aqui do segundo bloco, que são governadores, mesas das assembleias legislativas, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional, esses aqui do segundo bloco, não basta que eles identifiquem uma inconstitucionalidade numa norma e proponham a ação. Vai ser necessário que eles demonstrem a existência do que nós chamamos de pertinência temática. Eles vão ter que explicar, vão ter que demonstrar, vão ter que comprovar que eles têm a tal da pertinência temática. E o que é a pertinência temática? É uma relação, uma espécie de interesse entre o cargo que eles ocupam, né, e a ação judicial que eles estão propondo, a lei que eles querem, a lei ou ato normativo que eles querem ver declarados inconstitucionais. Então, quando esses aqui quiserem propor uma ação direta de inconstitucionalidade, uma confederação sindical, por exemplo, ou um governador, não basta que ele verifique a inconstitucionalidade, faça a petição e encaminhe ao Supremo. Nessa petição, ele vai ter que demonstrar, olha, eu tenho pertinência temática para propor essa ação porque essa lei que eu estou querendo ver declarada inconstitucional me causa diretamente tal e tal e tal prejuízo. Ou essa lei que eu preciso saber se é inconstitucional, ela causa tal prejuízo ou ela implica tal circunstância para a categoria aqui da confederação sindical que eu represento, tá certo? Então, aqueles que são os legitimados universais, eles podem propor ação direta de inconstitucionalidade sobre qualquer tema. Já aqueles que são os legitimados interessados, eles precisam demonstrar a existência de uma pertinência temática entre o cargo que ocupam, a função que realizam, a instituição que representam e a lei, né, o ato normativo que eles querem ver declarados inconstitucionais. É como se esses os legitimados interessados, eles precisassem demonstrar efetivamente um interesse para a propositura da ação, semelhante, um pouco semelhante àquele interesse que a gente fala lá no processo civil, tá certo? Ainda sobre o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade genérica, o que eu preciso mais que vocês saibam? Isso aqui vocês vão estudar melhor se vocês passarem no exame da OAB na primeira fase, eu acredito que vocês vão passar, e muitos de vocês vão escolher provavelmente fazer aí a segunda fase também para direito constitucional. Normalmente, na prova da OAB, se cobram coisas mais genéricas na primeira fase a respeito desse tema do controle de constitucionalidade. E aonde o bicho pega mesmo seria na segunda fase. Mas eu vou instruí-los a respeito do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade para não dizer que eu não mencionei, tá certo? Mas provavelmente vocês vão utilizar mais esse slide aqui, especificamente esse slide, na segunda fase, tudo bem? Então, olha lá, a ação direta de inconstitucionalidade ela é regulamentada por uma lei, tá certo? Ah, meu Deus, saí do slide. Ah, quero voltar. Como faz? Vou voltar, peraí, tô voltando, aqui. Voltei. Uhul! Ah, tô toda tecnológica. Então, olha aqui, ó, pessoal. É regulamentado por uma lei, tá certo? Essa lei é a Lei 9868 de 99. Se você quiser conhecer bem o procedimento todo, né, da ação direta de inconstitucionalidade, depois da sua propositura, para quem que ela é direcionada, quais são os prazos e etc., você analisa essa lei infraconstitucional aqui, 9868 de 99. Mas, basicamente, o que eu preciso que vocês conheçam desse procedimento? O que é mais importante conhecer desse procedimento? Primeiro, conhecer o quórum para julgamento, tá certo? O quórum para julgamento da ação direta de inconstitucionalidade é o quórum de maioria absoluta. Outra coisa importante para vocês saberem da ação direta de inconstitucionalidade é a possibilidade de você conseguir uma medida cautelar. Então, eventualmente, você pode ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, você não, né? Os legitimados, por óbvio. E aí, eles podem pedir que o Supremo Tribunal Federal, já antes, né, da sentença, antes de todo o trâmite da ação direta, ele já declare uma tutela
né, uma cautelar para que se suspenda a eficácia desse ato que está sendo questionado até o julgamento da ação, tá certo? Quais são os efeitos de uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade? Isso aqui é muito importante. Aí agora preste bastante atenção nisso. Em primeiro lugar, o efeito, por óbvio, é erga omnes. Você sabe que os efeitos das ações concentradas e abstratas, pela lógica do controle de constitucionalidade concentrado e abstrato, são efeitos erga omnes. Exatamente essa é a ideia principal. Por que você leva a discussão da inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal e faz isso de maneira abstrata? Justamente porque quando o Supremo Tribunal Federal julgar esse caso, ele vai falar, olha, essa lei é inconstitucional ou não, essa lei é constitucional, e essa decisão vai valer para todos, né? Vai valer para todos aqueles que estão submetidos àquela lei. Vai valer de igual maneira para todos aqueles que sofrem influência daquela lei. Então, os efeitos aqui da sentença numa ADI são efeitos erga omnes. Agora, em relação ao momento, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei numa ação direta de inconstitucionalidade, a gente considera que essa lei é inconstitucional desde quando? Né? Porque a lei existiu, vamos lá. A lei foi produzida pelo Congresso Nacional, a lei foi publicada, a lei entrou em vigência. Quando essa lei entrou em vigência, alguém dos legitimados foi lá e propôs a ação direta de inconstitucionalidade. Então essa lei continuou em vigência. Ou teve a tutela cautelar para suspender a vigência da lei, ou a lei continuou em vigência até a sentença. Chegou na sentença, o Supremo Tribunal Federal falou, olha, essa lei é inconstitucional, não dá para continuar. Essa lei é uma lei inconstitucional. Desde quando eu considero que ela é inconstitucional? Em regra, em geral, você vai considerar que ela é inconstitucional ex tunc, de maneira ex tunc. O que é isso, professora? Desde sempre, desde a sua origem. Então, em regra, quando a gente diz que uma lei é inconstitucional, a gente diz que ela é inconstitucional desde quando ela foi criada. Esta é a regra geral, ex tunc. Você vai, aniquilar esta lei desde a data da sua criação. Todavia, entretanto, porém, você pode estar pensando assim, tá, professora, vamos pensar lá. A Constituição de 88 saiu em 88. Aí vamos pensar que essa lei foi criada em 93. E aí alguém resolveu propor a ação direta de inconstitucionalidade em 2003. Então essa lei ficou ali 10 anos produzindo efeitos. Quando o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade dessa lei, ela vai ser declarada inconstitucional com efeitos retroativos. Então eu vou considerar que ela é inconstitucional desde 93. E o pessoal que selou contratos, e o pessoal que tomou atitudes, e o pessoal que pautou condutas com base nessa lei inconstitucional durante esses 10 anos, o que a gente vai fazer com isso? Considerando essa situação, considerando que isso poderia causar um caos, um tumulto, uma insegurança jurídica muito grande, há, para as ações diretas de inconstitucionalidade, a possibilidade, e aí está no nosso slide, de modulação de efeitos, tá certo? De modulação de efeitos da decisão. E o que seria a modulação de efeitos da decisão? Ao invés do Supremo Tribunal Federal declarar que essa norma é inconstitucional desde a sua origem, ele vai dizer assim, olha, a norma é inconstitucional, mas eu vou considerar isso, vou considerar que ela é inconstitucional, vou determinar que ela perca efeitos apenas a partir do momento dessa decisão judicial. Então isso seria efeitos ex nunc. A norma é declarada inconstitucional, mas a gente preserva os efeitos dela até o momento da decisão que declara a sua inconstitucionalidade. Pode ainda o Supremo Tribunal Federal declarar isso para frente. Falar assim, olha, essa norma é inconstitucional mesmo, mas considerando que se eu declarar ela inconstitucional e cassar todos os seus efeitos, eu posso causar uma situação de prejuízo, de transtorno maior para a sociedade, eu digo que ela será considerada sem efeitos, a partir daqui a 2 meses, por exemplo. Então, como assim, professora? Como é isso? Resumindo, em regra, a declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, ou seja, ela tem efeitos retroativos. A norma é declarada inconstitucional e perde seus efeitos desde a sua origem. Todavia, entretanto, porém,
para que não se cause uma situação de tumulto, de caos, de insegurança jurídica, é possível que em algumas situações, nesse caso aqui da ação direta de inconstitucionalidade, a gente tenha a modulação dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade. E como que é essa modulação de efeitos? O Supremo Tribunal Federal pode falar, olha, eu declaro a inconstitucionalidade ex nunc, ou seja, eu preservo os efeitos da lei inconstitucional até agora e digo que ela vai ser considerada inconstitucional a partir desse momento. Ou ainda ele pode fazer isso pro futuro, ele pode dizer, ó, eu considero que a lei é inconstitucional, mas para que não tenha um prejuízo maior para a sociedade, nós vamos, né, tirar os efeitos dessa lei só a partir da data X, que é uma data para frente, tá certo? Então, sobre a genérica, acho que o mais importante em relação ao procedimento são esses tópicos que eu destaquei. E ainda um tópico que vocês vão estudar com certeza lá em processo civil, mas que eu também vou comentar aqui, porque ele surge nesses procedimentos, vamos dizer assim, no Brasil, que é a possibilidade da participação do amicus curiae. Como essas decisões em ação direta de inconstitucionalidade, elas vão ter efeitos, vão ser válidas para toda a comunidade, né? Essa decisão proferida na ADIM, ela vai ter efeitos para todo mundo, erga omnes. O Supremo Tribunal Federal tem uma possibilidade que é a de, para facilitar, para dar um grau de representatividade para esse processo, aceitar a participação, admitir a participação desta figura que nós chamamos de amicus curiae ou amigo da corte. O que a legislação fala a respeito disso, né? Diz que o relator do processo, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, ou seja, o relator da ação direta de inconstitucionalidade, que vai ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele considerar que a matéria é muito relevante e se ele considerar que aqueles que estão pleiteando a participação como amicus curiae têm representatividade, ele pode admitir a manifestação, né, de órgãos ou entidades nesse processo. Então isso é bem interessante. Você tem uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, que está discutindo agora a possibilidade lá da doação de sangue por homossexuais e tudo mais. Essa ação é uma ação bem relevante, bem importante, e quando ela for decidida, ela vai ter impactos para todo o país, vai ter impactos para todos que fazem a doação de sangue, vai ter impacto para todos os homossexuais que dão sangue, enfim, as pessoas que recebem sangue, vai ter um impacto muito grande. E aí o Supremo Tribunal Federal, ele pode, considerando essa relevância e considerando também a representatividade daqueles que postulam, admitir a participação de entidades, de órgãos como amicus curiae no processo. Mas quem que poderia fazer isso, professora? Você pode ter, por exemplo, um médico especialista que possa se manifestar a respeito desse tema. Você pode ter uma associação que defende as causas homossexuais que possa querer participar desse tema. Você pode ter uma entidade que represente as pessoas que recebem o sangue e aí querer participar. Então, o Supremo, avaliando a representatividade, a repercussão, ele vai admitir que essas pessoas participem do processo. E essas pessoas vão participar do processo, apresentando petições, podendo fazer sustentação oral, podendo participar das audiências. É uma maneira bem bacana de democratizar o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Então falamos aqui sobre controle concentrado e abstrato, falamos da ADIM genérica, e nas próximas aulas nós continuamos falando a respeito desses mecanismos de controle de constitucionalidade concentrado e abstrato. Agradeço muito a atenção de vocês até agora e até daqui a pouco.